Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa dedicado à saúde e às discussões sobre saúde mental. Nós estamos aqui hoje com a Tatiana Parreira, que é professora de marketing no ensino superior, publicitária, consultora organizacional, coach e também consteladora. E na semana passada estávamos com outras consteladoras falando sobre como a constelação sistêmica pode ajudar as pessoas em quaisquer ambientes. A Tatiana vai falar, como consultora e consteladora, como a constelação ajuda nas organizações, não é isso, Tatiana? É isso mesmo, Léo. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar sobre esse tema, que é um tema muito novo, especialmente para o campo das organizações, né? Quando a gente trata de temas como emoção, como saúde emocional, dentro do campo organizacional, isso é um tema recente e ainda muito mistificado, né? Você começou como consultora organizacional e aí foi percebendo como que a constelação é uma ferramenta que é útil a essa dimensão. Exatamente. Assim, eu tive possibilidade de perceber mais essa necessidade ou esse campo de trabalho por meio do atendimento de empresas familiares. Hoje, mais de 70% das empresas no mundo são empresas familiares, né? E esse contexto familiar de estar ali trabalhando com o pai, com o irmão, com a mãe, gera também um contexto emotivo para que as decisões sejam tomadas dentro das organizações. E, geralmente, essa é uma dinâmica que fica oculta. É uma cultura do não falado dentro das empresas, porque se tocar no tema, provavelmente as pessoas vão ter que resolver aquelas questões que são familiares. E aí o que isso gera? Isso gera um emaranhamento dentro da organização. Então muitas das decisões, que eram decisões simples, operacionais ou financeiras, para o processo de negócio tradicional, elas não são tomadas ou são tomadas como forma de atender a necessidades que são pessoais. Você está falando que às vezes a pessoa, e eu acredito que seja mesmo essa dinâmica, a família está em casa, está numa chácara, está numa viagem, tem as suas questões, seus amores, seus desamores, só que aí na segunda-feira tem que partir para o dia útil, né, para trabalhar na empresa, e aí o pau quebrou numa viagem, de repente está todo mundo lá dentro da empresa na segunda-feira. Exatamente. E as questões vão para lá. Vão. E vão às vezes de maneira oculta, vão às vezes sem serem conversadas. Né? E isso acaba gerando uma série de implicações para os funcionários, para os clientes dessa organização, para a gestão financeira, para a gestão de patrimônio, e tudo isso gera um emaranhado. Como a ferramenta, né, da constelação dentro do pensamento sistêmico é uma ferramenta muito útil para que a gente possa olhar de fato para essas dinâmicas ocultas, ou o que a gente chama muito de cultura oculta, que rege a organização e as decisões que são tomadas dentro desse processo, a gente consegue olhar para esse campo e entender como essas interferências estão gerando sabores dentro das organizações ou problemas de lucratividade, problemas de atendimento aos clientes, problemas com os produtos e etc. E você, Tatiana, já viu assim, de forma explícita, claramente, a presença de um conteúdo puramente afetivo ou sentimental, relacional, dentro de uma decisão importante e que levou a prejuízos sérios para a empresa? Sim. Todos os dias, Léo. A gente tem tido a possibilidade de trabalhar muito com empresas familiares e a gente vê essas decisões todos os dias sendo trabalhadas dentro das organizações. Então, eu vou te dar um exemplo. Empresas que conseguem, por exemplo, um crescimento muito rápido e que esse pai, que foi o fundador dessa empresa, vai fazer uma sucessão. Né? E nesse processo de sucessão, pela relação do pai com o filho não resolvida, é muito comum que o filho comece a fazer investimentos que são para afrontar o pai. Ou seja, vai fazer investimentos, às vezes conscientemente ou não, para que esse dinheiro se perca. Então a gente tem casos atendidos em que isso ocorreu e que foram investidos assim, milhões em negócios que não eram rentáveis ou que não eram interessantes, mas para afrontar o pai, que não concordava com aquele investimento ou com aquela decisão dentro da organização. Agora, como que é o processo? Porque eu penso que já seja assim, razoavelmente tranquilo os empresários procurarem consultorias, né? Consultorias jurídicas, consultorias administrativas, né? Agora, como que ocorre o despertar da necessidade de trabalhar questões afetivas? Frequentemente não tem essa clareza de que existe uma questão afetiva tão emaranhada com o financeiro e etc. Então, frequentemente o cliente vem, ele traz para a consultoria e é muito comum também que se chegue na consultoria quando já se tentou tudo. Eles já tentaram resolver como eles acreditavam que era a maneira mais adequada, com as ferramentas de gestão que são tradicionais ou mais conhecidas, etc. E aí vem para a consultoria quando já entende que precisa de uma ajuda externa para tomar as decisões ali dentro da organização.
Quando chega na consultoria e traz todas essas questões, olha, a gente está perdendo dinheiro, a gente não consegue se relacionar bem, e aí conta todo o problema misturado. Então, é o papel do consultor, quando é um consultor sistêmico, olhar para tudo isso e conseguir trabalhar com o cliente essa amplitude de consciência, para que ele perceba o lugar de cada coisa. Então, aqui é uma decisão que é da organização. Aqui, essa decisão está influenciada pelo mercado, pelos clientes e também pelo contexto familiar ou pelo contexto sistêmico que aquela pessoa trouxe. Porque não necessariamente é uma empresa familiar. Pode ser um problema com um funcionário, né, ou com um conflito ali da direção de uma empresa, por exemplo, com pessoas que não são da mesma família, mas que têm questões sistêmicas, familiares, dinâmicas, que as fizeram escolher aquela empresa, estar naquela situação. Quando é possível perceber essa dinâmica e gerar essa amplitude de consciência, as pessoas têm condições de tomar decisões mais aprimoradas e com maior segurança. No próximo bloco eu quero falar mais sobre esse ambiente da empresa, da organização não familiar. E ainda que tem umas questões sobre quando é família, tem ocorrido do proprietário procurar essa consultoria ou os administradores, o gerente, o chefe, né, o coordenador, diretor dos recursos humanos, a secretária que percebe o clima e quem tem feito essa ponte? Essa ponte. Todas essas pessoas. A gente tem casos diferentes. Geralmente é quem começa a perceber que existe um adoecimento das relações e que esse adoecimento está gerando um problema para a organização. Né? O cuidado que a gente precisa ter é de olhar para quem é que está trazendo o caso. Porque se vamos supor que é uma secretária que está trazendo o caso de um chefe. Na hierarquia, como a gente está falando de constelação e a ordem é um dos preceitos, na hierarquia, ela está abaixo desse gestor. Então, a gente precisa entender que tanto que esse gestor está disposto ou não a trabalhar com esse contexto ou com esse tema, para que esse trabalho possa ser feito. E o que é o papel dela também nessa função, porque às vezes a pessoa que está trazendo é que precisa se recolocar ou ter uma posição mais saudável dentro daquele sistema. Ou está disfuncional dentro desse contexto hierárquico, né? Dentro desse porque isso, inclusive, diz muito sobre a empresa a partir do momento que a gente lê quem está pedindo socorro. Né? Isso, exatamente isso. Esse é o trabalho das constelações organizacionais. E você falou em adoecimento, rapidinho para a gente encerrar esse bloco. Então, esse trabalho é também um trabalho de saúde, né? É um trabalho de saúde da organização e das pessoas que estão vinculadas a essa organização de alguma forma. Porque se as pessoas entendem tranquilamente seus papéis e se posicionam dentro desses papéis num contexto sistêmico, a consequência óbvia disso é saúde e equilíbrio nas relações. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Legal. No próximo bloco, Tatiana, vamos falar mais sobre as empresas, agora não familiares, né? Porque dentro de uma empresa familiar, os contextos familiares, emotivos são muito claros. Agora, e quando não é uma família, né? Exatamente. Então, voltamos já falando sobre a constelação sistêmica dentro de organizações. Dark Forman, há 18 anos atendendo gerações. De volta com a Tatiana Parreira, que é consteladora, que é coach, que é professora de marketing, publicitária e tem ajudado as empresas de Uberlândia e região a entenderem a condição sistêmica na qual os funcionários, que às vezes são parentes, estão inseridos, né? Porque a gente estava falando das empresas familiares, né, Tatiana? E que às vezes uma empresa familiar tem conflitos caseiros que vão para dentro da sala de reuniões e pode levar a empresa à falência, né? Pode.
Agora, e quando a empresa não é familiar, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Léo, nas empresas que não são familiares também ocorrem as dinâmicas sistêmicas, né? Aquela cultura oculta que rege a empresa ocorre da mesma forma. E das pessoas que estão lá dentro também. Essas pessoas, elas carregam a dinâmica sistêmica familiar delas para dentro da organização. Não é à toa que ninguém trabalha em nenhum perfil de empresa. Muitas vezes as pessoas acreditam que sim, né? Que foi fruto do acaso estarem trabalhando numa determinada empresa, com determinado tipo de chefe, com determinado tipo de equipe, e não é. Quando a gente vai examinar isso de perto, existe ali uma dinâmica sistêmica, familiar e organizacional que se atraíram, né? E quando a gente avalia isso dentro da organização, a gente vai avaliar os 3 aspectos que são os pilares do pensamento sistêmico, que é a hierarquia ou a ordem, que precisa estar em equilíbrio para que essa organização também esteja equilibrada. O pertencimento, que é dar lugar às pessoas, aos acontecimentos, à história dessa organização. Quando tudo pertence, tudo pode estar em harmonia. Geralmente o que fica excluído volta como um problema para ser resolvido, né? Para que se chame a atenção para aquilo. E o equilíbrio entre o dar e o receber, que nas relações organizacionais, entre a empresa e funcionários, entre a organização e os seus clientes e o mercado, fornecedores e etc. É a mesma estrutura de análise que é utilizada dentro do campo de constelação familiar, do campo terapêutico. A gente traz o mesmo raciocínio para dentro do contexto organizacional. Você falou muito bem. Quando é uma empresa familiar, isso fica mais gritante, né? Porque as decisões ficam muito emocionadas. Quando isso vai para uma empresa que não é familiar, isso geralmente fica mais oculto. Mas as pessoas sentem da mesma forma. As dificuldades de relacionamento com pares, com superiores ou com subordinados, por exemplo. O que é importante a gente ter atenção? É para essa dinâmica que rege a organização. Como assuntos como pai, filho, mãe ficam muito familiares para o contexto organizacional, a gente costuma usar outros termos para representar essas forças ou essas dinâmicas que vão reger essa cultura que está oculta ali. Então eu uso muito força ativa, força passiva para representar às vezes mãe, para representar pai, para explicar isso dentro do campo organizacional e como essas dinâmicas vão interferir nas ferramentas de gestão tradicionais, que esse é o desafio. A gente trazer esse pensamento sistêmico de saúde emocional, mental para as pessoas dentro da organização, sem que isso seja destoante ou uma quebra das propostas de gestão que já existem dentro do campo organizacional e que funcionam, e muito bem. Então, é, na verdade, todo o pensamento sistêmico e as constelações sendo trazidos como uma forma de complementar e de dar amplitude de consciência para que essas decisões possam ser tomadas. Então, eu vou te dar um exemplo de dinâmica aqui que eu acho que fica mais fácil para a gente entender e para quem está assistindo e não conhece ainda isso tudo entender. Você já conheceu algum empresário que a vida dele é a empresa? Ixi, tem muita gente que deixa de ter uma vida pessoal para ter apenas a vida profissional. Isso. E aí ele abre a empresa, é empolgado. O empreendedor é uma pessoa empolgada e precisa ser, né? Para que ele possa dar esse passo e fazer o negócio acontecer. Então abre a empresa e trabalha dia e noite, e a vida é a empresa, e a empresa começa a crescer, aí começa a contratar funcionários, e a vida daquele proprietário é a empresa. Geralmente, esse é um proprietário que costuma ser também visto como muito bom. É uma pessoa muito boa, a equipe gosta muito dele, mas ele também faz as coisas de maneira atropelada e fica aquela coisa emaranhada ali dentro da organização. O que a gente costuma perceber de dinâmica oculta dentro desse contexto? Muitas vezes os funcionários trabalham dentro dessa organização porque eles gostam do clima, eles gostam das pessoas, eles gostam daquele ambiente de trabalho e o foco deles é maior inclusive nisso, do que às vezes no ganho financeiro ou no ganho de carreira que eles podem ter ali dentro daquela organização. E aí eles reclamam de tudo da organização, reclamam do salário, reclamam que não funciona, reclamam do processo, reclamam, mas não vai embora. Eles ficam ali. O proprietário é a mesma coisa. Trabalha, fica sobrecarregado, tem dificuldade às vezes de centralizar, reclama que a equipe não age, que não resolve, mas também não toma nenhuma providência. E aí aquilo fica e vai gerando uma série de outras implicações organizacionais. Problema no fluxo de caixa, problema no produto, etc. Quando isso vem para a consultoria, que a gente começa a entender essa dinâmica, o que a gente pode ver aí? Uma dinâmica maternal, que é quando a empresa fica muito focada em si. As pessoas estão ali muito mais pelas relações e pelo que aquelas relações ali despertam nos seus sistemas pessoais do que necessariamente por uma decisão única e exclusivamente profissional. Entendo. Né? Agora, Tatiana, quando você analisa tudo isso no contexto da empresa, certo? O que, por exemplo, pode ser feito de concreto
porque imagino que não seja a terapia dentro da empresa, mas uma consultoria que indica alguns caminhos. Exatamente. Né? No próximo bloco eu quero que você fale sobre isso. Eu só quero encerrar esse bloco com a seguinte colocação. Nós vivemos num mundo de extrema competitividade, né? Esse mundo da globalização e esse mundo da perseguição quase que obsessiva ao desenvolvimento econômico e que faz com que as empresas realmente tenham que aprender a olhar para dentro de si, dentro das suas relações, e olhar para dentro de si significa olhar para dentro dos recursos humanos, porque a empresa, o que é senão recursos humanos, né? E a Constelação, assim como todos os instrumentos que uma consultora pode oferecer aos clientes, existem justamente para ajudar a empresa a se posicionar nesse mercado e crescer, mas crescer saudavelmente. Exatamente. O foco é a saúde da organização e das pessoas que estão ali. A constelação, na verdade, como todas as outras ferramentas de gestão, elas vêm com a função de dar amplitude de consciência para que a decisão seja tomada. Então, como a gente usa uma matriz SWOT, uma matriz GE, uma análise macroambiente para fazer um projeto estratégico de marketing, a gente usa também o pensamento sistêmico para ter essa amplitude de consciência a respeito do que rege o negócio e as suas relações com o meio externo, para que as decisões sejam tomadas com maior segurança, com foco nessa saúde organizacional. Legal. Agora, as decisões, é aquilo que eu falei, vamos para o próximo bloco falar como, concretamente, a atuação da consteladora na empresa pode ser útil, né, aos que comandam e aos que participam da empresa, ok? Voltamos já falando mais sobre isso. Sabe onde encontrar a mistura da boa gastronomia com a tranquilidade da natureza? No Recanto dos Mineiros. A tradicional comida mineira, produtos típicos, doces e cachaças. Um ambiente agradável, próximo à natureza, para você viver momentos especiais. Reserve seu espaço para eventos e confraternizações. Recanto dos Mineiros, Rua dos Girassóis, 155, Cidade Jardim. Telefone 3217-9017. Que tal fazer suas compras de supermercado online? Imagine só, nada de filas, nada de trânsito e muito mais tempo com sua família e amigos. É só acessar www.mercadovarejista.com. Faça seu cadastro, selecione seus produtos e agende sua entrega em qualquer bairro de Uberlândia. Aceitamos dinheiro, cartão e vale alimentação. Compras de supermercado com praticidade e segurança é no mercadovarejista.com. Acesse agora, cadastre-se e boas compras. Comfort Móveis Design embeleza ambientes como escritórios, restaurantes, clínicas e residências, com charme, sofisticação e elegância. Os móveis em alumínio e fibra sintética possibilitam uma maior integração com seu lazer, podendo contemplar ambiente interno e externo. Inspire-se e decore seu sonho com estilo. Comfort Móveis Design, conforto para a vida toda, em 2 endereços: Avenida Segismundo Pereira, 185, Uberlândia, e Avenida Marabá, 434, Patos de Minas. De volta ao Fale Mais Sobre Isso, falando como a constelação pode ajudar a empresa, né, a organização, a constelação sistêmica. Tatiana, então nós falamos aí como que, às vezes, a dinâmica dentro de uma empresa é afetada por uma série de questões para além do administrativo, né, para além do comercial, do contexto sentimental, afetivo, das crenças, do histórico de vida, né, das heranças biográficas de outros seres, que são os nossos pais, nossos avós, etc. E como que isso tudo pode afetar a empresa. Mas como que o seu trabalho no sentido de consultora sistêmica, consultora familiar sistêmica, oferece orientações e como que o cliente coloca em prática essas orientações? Sim. Léo, a primeira orientação, na verdade, é da gente entender que isso tudo está interligado. Que uma decisão de investimento pode ser diretamente impactada por uma questão emocional. A grande dificuldade hoje no campo organizacional é exatamente ver isso tudo separado. Então, trata a pessoa e o campo emocional de uma forma e trata as decisões organizacionais de outra, sem perceber essa dinâmica emaranhada. Então, é muito dito isso às vezes: olha, quando você vai para a empresa, quando você vai trabalhar, você esquece os seus problemas, você deixa as suas questões pessoais em casa e vai. Eu não conheço ninguém que dá conta de fazer isso, porque isso é uma coisa impossível. Nós somos um pacote. Nós levamos tudo que nós somos para qualquer lugar, inclusive para onde nós trabalhamos, né? Então isso não existe. O que nós precisamos aprender é tomar consciência disso e entender quando
ou não, essas influências estão interferindo ali dentro do nosso processo profissional. Mas como que isso é feito? São Como com que isso é reuniões, feito? são sessões? Sim. Não é terapia, isso é importante a gente deixar claro. Não é terapia sendo feita dentro da organização, mas são conceitos terapêuticos sendo trazidos para o contexto organizacional e atrelados aos conceitos já tradicionais de gestão. Como que isso é feito na prática? Quando a gente vai fazer, por exemplo, um planejamento estratégico para a organização e a gente introduz o pensamento sistêmico, nós vamos alinhar as expectativas daquele cliente ou daquele empresário em relação ao negócio, em relação à equipe, em relação à consultoria, e a gente começa a gerar essa consciência dentro do processo de reuniões mesmo com o cliente, de qual é a posição que ele se encontra dentro da organização e de quais as expectativas dele dentro daquele contexto. Se são expectativas de fato organizacionais ou o quanto as expectativas pessoais, os anseios não resolvidos na família estão interferindo naquela decisão. Nós utilizamos as técnicas tradicionais de gestão. Então, nós fazemos análise de mercado, pesquisas com a equipe, pesquisas com o empreendedor, toda essa gama de possibilidades que são organizacionais. E a gente introduz durante o projeto as técnicas sistêmicas, que podem ser uma palestra para a equipe, uma palestra para aquele gestor, e só a palestra já é suficiente para a tomada de consciência. Pode ser uma dinâmica sistêmica mesmo, com os bonequinhos, com as âncoras, com as ferramentas tradicionais da constelação familiar. Nós podemos trazer, às vezes, psicólogos, terapeutas para dentro da sala de reunião para fazer uma palestra, para fazer um bate-papo, se for uma empresa familiar ou não também. E aí a gente faz essa amarração para o cliente entender como a dinâmica sistêmica está interferindo nas decisões e por que a empresa está como está, posicionada no mercado de uma determinada maneira em função dessa estrutura sistêmica. Então a gente trabalha com amplitude de consciência mesmo, em relação ao negócio e em relação à posição e à postura daquele profissional ou daquela equipe dentro da organização. Eu já tive a possibilidade de experienciar isso com 46 pessoas. Participando de reuniões e a partir das reuniões e da consciência sistêmica, essa equipe definindo as ações que seriam desenvolvidas em cada uma das áreas da organização. Nesse exemplo, o que a gente descobriu, por exemplo, num projeto que foi um planejamento estratégico para uma empresa? Nós descobrimos que a dinâmica era muito familiar, era muito maternal e que crescer dentro dessa estrutura era muito arriscado. As pessoas tinham medo que a empresa crescesse muito e assim elas perdessem as relações que elas já tinham construído dentro da organização, em especial o contato com o dono da empresa, que é muito admirado, que é muito amado, fica o dia inteiro circulando dentro da organização, e as pessoas tinham um receio oculto de que ele subisse para uma presidência e perdesse o contato. Isso existia dentro da organização e não era falado. O que acontecia dentro dessa empresa? Áreas de TI, comercial e áreas que poderiam fazer a empresa alavancar vendas e ter um boom de crescimento muito significativo eram áreas negligenciadas. Os processos não funcionavam, os investimentos não aconteciam e a empresa corria risco nas áreas que poderiam dar uma maior alavancagem de resultado para essa organização. Quando a gente toma consciência disso, é possível equilibrar esses processos dentro da organização, fica mais fácil tomar decisões de crescimento, entendendo que a cultura, os relacionamentos e o que é importante como valor dentro dessa organização não vai ser perdido. Você está dando um exemplo de que, por exemplo, alguns setores não recebiam investimentos ou não cresciam tanto quanto podiam crescer porque de forma oculta, de forma subliminar, de forma inconsciente, estavam ali vários conteúdos que impediam que ela crescesse. Isso. Por exemplo, a gente sabe de muitas empresas que bons projetos não vão para frente. Sim. Como você tinha dito em um momento, são engavetados, são não considerados com a importância que tinham. Isso. Existe, Léo, uma fidelidade. Uma fidelidade, isso existe nas famílias, a dinâmica sistêmica, e isso existe dentro das organizações. Essa fidelidade dos funcionários, ela sempre vai acontecer atrelada ao fundador dessa empresa, a quem criou essa dinâmica dentro da organização. E pode ser um funcionário que nunca teve contato com esse fundador. Essa empresa tem 100 anos, mas ele, quando entra dentro daquela organização, ele entra naquela dinâmica e aquilo é muito valorizado dentro da organização. O que acontece frequentemente? Quando a gente olha só para as ferramentas de gestão tradicionais, então vem um consultor ou um profissional que está dentro da empresa, ele vem com a técnica. E aí ele vai tratar de uma questão, fazer um projeto financeiro, por exemplo, focado na técnica. Olha, eu preciso ter esse resultado de fluxo de caixa e eu vou fazer esse projeto para isso.
A técnica está perfeita, a solução é perfeita, mas as pessoas não conseguem implantar aquilo de jeito nenhum. Todo mundo sabe o que precisa fazer, já colocaram no papel várias vezes o que precisa fazer e aquilo não sai do papel de forma alguma. Quando a gente vai olhar pelo campo sistêmico, existe uma fidelidade ali. Existe algo que está desequilibrado e aí aquele projeto, naquele momento, não é viável para aquela organização. Então a gente precisa conhecer, que é o que eu tenho chamado de viabilidade sistêmica. Então os projetos, quando eles têm esse olhar sistêmico, eles ficam projetos reais. O que, de ferramenta de gestão, de estrutura de projeto, de negócio, nós podemos utilizar nesse momento, nessa organização, com essa dinâmica. Na medida em que se toma consciência disso e a dinâmica fica mais profissional, fica mais consciente e mais saudável, emocionalmente inclusive, as pessoas ficam com melhores condições de implantar os projetos. E aí os projetos também podem crescer. Então algo que a gente já observou de imediato é que os projetos começam a ser implantados com muito mais eficiência quando o pensamento sistêmico é introjetado. Então, assim, projetos que a gente levaria às vezes 6 meses para implantar, a gente consegue implantar com 60 dias, a gente consegue uma efetividade melhor, porque eles foram feitos para aquela dinâmica, para aquela realidade. Fica então a dica, né, para todos os telespectadores que estão nos assistindo e que são empresários ou que são empreendedores ou que trabalham numa empresa e que podem levar essa informação, né, para os superiores. Empresa pressupõe gente. Sim. E gente se relacionando com gente significa sistemas psíquicos dentro de sistemas relacionais. Sim. E uma empresa só cresce se as pessoas crescerem dentro dela. Exatamente. Né? O crescimento da empresa pressupõe o crescimento de todas as pessoas envolvidas no contexto. Eu agradeço a sua participação, acho que é muito importante falarmos sobre isso. E deixo um e-mail para as pessoas entrarem em contato, quiserem tirar dúvida, quiserem ouvir mais. Sim. Meu e-mail é tatiana.parreira@maestrogestão.com.br. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, se as pessoas quiserem entrar em contato. Muito obrigada pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. E nós aqui agradecemos tamanha capacidade de tornar didático assuntos, às vezes, muito espinhosos. Obrigada. Obrigado mesmo, Tatiana. Também agradeço a sua audiência. Entre no site do canal da gente.com.br para assistir mais, para compartilhar, para difundir essas informações e nos ajudar a lutar por uma sociedade mais saudável, mais humana, com mais saúde, em especial saúde mental. Até o próximo Fale Mais sobre isso, semana que vem.